Então tá bom. Então nós vamos ler, Lu, por gentileza, Evangelho de João, capítulo 15. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 5. Eu gostaria de falar um pouco hoje sobre uma reflexão que eu andei fazendo. E claro que quando a gente reflete envolve a sua própria vida, né? Então, muitas vezes eu me vejo envolto nessas situações das quais eu pretendo falar aqui com vocês. Talvez alguém esteja passando algum momento semelhante ou ache útil de alguma maneira para aplicar na nossa vida cotidiana. Porque eu acredito muito nisso, que o Denão fala muito aqui também, que o Evangelho ele é prático. E aqui, todas as vezes que eu bebi dessa fonte aqui, eu tenho encontrado isso, uma transformação verdadeira, que sai do papel, sai da teoria e vem habitar dentro do nosso lar, da nossa casa, do nosso casamento. Então, eu tenho vivido isso na prática e eu tenho sentido isso e procurado trazer essa praticidade também da palavra para o meu dia a dia. Eu espero que, de fato, toque o seu coração também. Vamos ler. Jesus falando, né? Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Amém. Chegamos no 5, né? Amém. Como o Denão já orou, eu não vou reorar então, e que o Espírito Santo fale conosco. Fica evidente para mim que o que Jesus está falando é que nós precisamos reconhecer a nossa dependência de Deus. E por que eu estou falando isso? Porque em alguns momentos parece que o nosso coração tende, mesmo que nós não detectemos, ou a gente não tenha a consciência plena disso, nós queremos aparentemente uma independência de Deus. Eu falo isso porque a gente ouve muito falar hoje em dia, né, de lutar para alcançar a sua independência financeira. Aí tem gente que vai além, eu quero também uma independência geográfica, ou seja, eu quero poder comprar o que eu quiser, ter o que eu quiser, ou ir para os lugares que eu quiser, na hora que eu quiser. Então a gente começa a planejar a nossa vida e sonhar o que é legítimo, está tudo certo. E é bonito, inclusive. Só que nós nos esquecemos que nós estamos ligados a uma fonte e essa fonte precisa estar conectada a nós de um jeito que faça sentido para a gente funcionar bem. É interessante ver que tudo que a gente usa, né, que a gente mesmo construiu, eu fico fascinado porque o ser humano só constrói alguma coisa que aparentemente encontra uma ressonância também com as coisas espirituais. Porque você veja, você só consegue usar um carro se ele tiver combustível. Você consegue usar um celular se ele tiver carga na bateria. Nada funciona sem estar conectado de alguma forma a algum tipo de fonte. E nós também. Mas aparentemente, de alguma forma, parece que nós, enquanto seres humanos, a gente, em um determinado momento das nossas vidas, nós nos esquecemos que nós estamos nessa tomada e precisamos ser carregados, ou seja, energizados. E aí parece que a gente quer ter uma carga própria, uma vontade própria, uma decisão própria e ter autonomia e independência para fazer o que a gente bem quiser. E aí, quando as coisas dão certo, é lindo, né? Porque você abre a geladeira e cai coisa no chão, você fala, eita glória, você está farto, abastecido, você olha para sua conta e o saldo é positivo, tá uma maravilha, você tem dinheiro na caixinha do Nubank, você começa a fazer aplicações no CDB, tudo lindo, você vai viajar, está pagando ou já comprou aquela viagem. Agora, quando as coisas começam a dar errado, aí a gente começa a se questionar, né? O que eu estou fazendo errado? Será que Deus está me punindo? Será que Deus não está me vendo? Será que Deus só viu aquele irmão que está de glória em glória, de vitória em vitória? Será que Deus não está olhando para o meu problema? E em todas essas situações, eu creio que é possível a gente refletir
para saber que em ambas as situações Deus está conosco, Ele não nos abandonou, e é claro, a graça de Deus nos abençoa para as coisas boas que nós recebemos, e o momento difícil não significa a ausência da graça de Deus, nós estamos cobertos por ela também. Então eu gostaria de desenvolver uma fé em Deus que não duvidasse, sabe? Eu gostaria de desenvolver aquela fé que é firme, que todo momento eu estivesse bem, alegre, feliz e não me abalasse com nada. Esses dias mesmo eu não vou necessariamente compartilhar com vocês qual a notícia, mas eu recebi uma notícia muito desagradável. Talvez você também tenha recebido, se puder não contando aqui, os casos dele. E você fala assim, eu não vou me abalar. Mas quando você vê, você está chorando, você está abalado, você está triste, porque nós somos assim, né? Parece que essas coisas vêm, às vezes, nos alertar, porque nós passamos um tempo sem esquecer, e nós precisamos voltar a conectar nessa fonte. E aí nós lembramos que tem oração, tem Bíblia para ler, tem contato, comunhão com Deus, e aí nós parece que queremos voltar a ligar aquela tomada novamente. Eu tirei um exemplo esses dias, assim, eu estava indo trabalhar, e aí antes eu queria comprar um Trident na padaria, e aí naquela padaria ali, em frente do SESI, Lilian, como que chama aquela padaria ali? É a Italianinha, né? Então, ali é um lugar muito bom para você encontrar alguém para você ajudar. Então, eu estava indo, antes de eu entrar na padaria, eu fui abordado. Aí a mulher começou a contar uma história para mim, e eu precisava trabalhar, que estava um pouco atrasado, né? E eu falei para ela assim, moça, eu vou poupar a sua história, mas eu não tenho dinheiro, eu estou sem dinheiro. Aí ela falou assim, moço, não, eu não estou pedindo dinheiro, eu estou com fome. Aí começou a tocar a musiquinha do Chaves dentro do meu coração, assim, aquela quando todo mundo fala para ele, ladrão, ladrão, aí cortou o coração, falei, eu não vou ajudar uma mulher com fome, meu Deus. Na hora eu pensei, eu não tenho dinheiro, mas eu tenho Pix. Aí eu não pude mentir, não pude evitar, eu falei, não moça, vamos ali na padaria então, e aí você pode comer um salgado, né? Aí ela entrou na padaria, ela não me falou nada, ela foi lá na estufa e começou a analisar, né, os salgados. E ela viu muitos salgados deliciosos ali, salgados, alguns dos quais eu nunca nem experimentei na minha vida. Mas ela escolheu o que ela quis, pegou lá o salgado. Aí, muito bem, pegou o salgado dela, foi se retirando da padaria. Eu falei, amém, né? Alimentei uma pobre alma. E ela, a hora que ela saiu, ela estava se dirigindo assim para a porta, aí ela olhou a geladeirinha, viu os refrigerantes, abriu a geladeira, catou uma coca e saiu. E foi embora, assim. E aí eu fiquei olhando para a cara da moça da padaria, né? Eu já tinha falado para ela que eu ia pagar o salgado. Aí eu falei para ela assim, nós ficamos assim, se olhando assim, meio incrédulo, né? Falei, moça, eu tinha falado salgado para ela. Ela pegou a coca também, você viu? E ela foi ousada, né? Por quê? Eu não sei, por algum motivo que eu não sei explicar, ela confiou que eu ia pagar aquela coca. Também. Então ela resolveu confiar em mim. E se eu não tivesse o saldo, ela não estava nem aí. Mas ela foi. E eu lembro que esse salgado, essa coca, ficou quase R$40. Eu paguei, né? No Pix. Aí sobrou um pouquinho para eu comprar meu Trident. Peguei meu Trident e fui trabalhar. Mas aquela situação me ficou pensando assim, eu sempre procuro tirar alguma lição, né? Até dessas situações assim, meio engraçadas. E eu fiquei pensando, meu Deus, eu queria confiar no Senhor dessa forma, que essa mulher confiou que eu ia pagar, porque ela não me perguntou, ela não falou para mim assim, moço, posso pegar uma coca também? Ela só foi lá e pegou, falou assim, meu pai paga, ele tem dinheiro, ele resolve. E eu queria ter esse nível de confiança para saber que quando eu estou no meio do deserto, no meio da prova, no meio dessa situação difícil, no meio das notícias ruins, das coisas tudo dando errado, que Deus está cuidando de mim, e Ele está olhando por mim, e Ele já providenciou a minha Coca-Cola. Mas, um reflexo dessa falta de confiança no meu coração, às vezes é esse sentimento contrário, que começa a angustiar a gente, da ansiedade, e às vezes, em vez desse sentimento impulsionar a gente na direção da palavra e da oração, ele acaba levando a gente, conduzindo a gente num momento de desânimo, de medo e de frustração.
Quando nós olhamos a situação do nosso país e nós vemos um reflexo que eu acredito também ser dessa falta nossa de confiança em Deus. Porque você veja, se eu perguntar para vocês assim, vocês conhecem alguma classe de trabalhadores que tem condição de aumentar o próprio salário? Quem conhece? Que ela escolhe quanto que ela vai ganhar, o aumento que ela vai ter e ela decide se ela vai receber esse aumento. Vocês conhecem essa classe? Agora eu pergunto, quantas classes vocês conhecem que tem essa capacidade de fazer isso? Uma só, né? Vocês gostariam de ter essa habilidade de chegar para o seu patrão e dizer assim, sabe, eu estava analisando aqui, eu estou produzindo, hein? E eu vou me dar um aumento. E geralmente não é um aumento pequeno, né? É 20%, é 15%. Não precisa o sindicato ir lá brigar por 0 ponto não sei o quê. Os caras aumentam na cara dura, eles mesmos votam e eles mesmos decidem que eles são dignos de receber um aumento. E aí eu estava pensando para você, eu estava pensando comigo e gostaria de perguntar para você, isso acontece só com políticos de esquerda, só com políticos de direita, ou isso acontece com todos eles? Todo mundo concorda com isso? Que é com todo mundo? Então por que é que a gente não briga, em vez de brigar pela esquerda ou pela direita, contra os políticos como um todo? Cabe uma reflexão aí? Por que a gente não faz uma manifestação, né? O dia que o povo se unir, fala assim, não importa se você é de esquerda, se você é de direita. Vamos nos unir, vamos lá em Brasília e não sair de lá enquanto eles não cortarem o salário deles, dos deputados, dos governadores, de tudo que é classe de político. Pelo menos 50%. Eu acho que a gente nem vai chegar lá. Porque é exatamente por isso que eu estou falando, a gente não tem essa capacidade de poder se unir em prol de algo que realmente pudesse fazer algum efeito, porque o instrumento de Satanás, que é o pecado, está dentro de nós, onde nós achamos, por causa dessa vontade de não depender de Deus, que quem vai sustentar a gente é o nosso político. Entende onde eu quero chegar? Não importa se você é de esquerda ou se você é de direita, você tem um sonho, que alguém vai chegar lá, assumir aquela presidência e vai dar um jeito nesse país. Ou seja, nós acreditamos na mentira que o diabo vende. Nós queremos defender um político, nós queremos defender um governo, nós queremos defender uma ideologia. Isso, nós só nos esquecemos que o nosso governante, ele não tem cargo, ele não foi votado, ele não pode ser deposto. O nosso governante é rei, e ele se chama Jesus. Isso não vem de hoje, né? Obviamente que é uma coisa intrínseca da natureza humana. Quando o povo de Israel começou a se rebelar contra o próprio Deus lá atrás, foram atrás do profeta Samuel e disseram para ele, né? Olha, todas as outras nações têm governantes, nós não temos. Mas Israel só tinha uma coisa, o Deus Todo-Poderoso. Mas não estava bom para eles, e eles quiseram um governante. Então, não importa, falaram para Samuel, dá um rei para a gente. E eles, enquanto eles não conseguiram isso, eles não descansaram. Samuel foi falar com Deus, e Deus falou para ele assim, Samuel, não se preocupa, não é você que eles estão rejeitando. Você se lembra dessa passagem? Você lembra o que Deus fala para Samuel? Eles falam, estão rejeitando quem? Hã? Pode falar, por gentileza. A quem que eles estavam rejeitando? O próprio Deus. Então, a conclusão que eu quero chegar, que eu gostaria que você refletisse é, se nós de fato não queremos ser independentes de Deus, o tempo todo essa vontade em nós, como seres humanos, né? Porque o pecado está dentro de nós, ele habita em nós e nos faz termos essa vontade de não termos que depender de Deus, porque isso parece muito surreal, parece muito ilusório e pouco palpável, mas se nós planejamos algo, fazemos algo, ou colocamos expectativa em alguém que nós conhecemos, nós vemos, nós podemos tocar, parece que aí sim essas coisas fazem sentido.
E aí nós vamos voltar ainda mais atrás para ver que quando Deus tratou com Adão e Eva no pecado, você se lembra qual foi a promessa da serpente para Eva? Deus não quer que você coma desse fruto, por quê? Se você comer desse fruto, você vai ser igual a Deus. Então, a vontade do ser humano, desde lá, olha que miséria que nós vivemos, e está em nós até hoje essa praga, é da gente ser autossuficiente. Então, a reflexão que eu faço é, nós precisamos todos os dias voltar para esse lugar para entender que depender de Deus, da confirmação dele, da aprovação dele, da tutela dele, é bom. Por quê? Porque Deus é o nosso Pai. Jesus, quando nos ensinou a orar, como é que ele começa a oração? Chamando Deus de... E a oração modelo, né? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Agora, quantas vezes nós fazemos planos e todos esses planos nós vamos tentando realizar e traçar metas? Tem gente que tem lá o caderninho das metas, né? Tá tudo certo. Mas será que nós estamos submetendo essas metas à vontade do Senhor? Uma coisa que eu digo sempre para o Kainan, como meu filho, claro, é minha obrigação orientá-lo, né? Eu falo assim, Kainan, uma das coisas que mais Deus detesta e abomina é o orgulho. Para o Kainan e agora para o Caleb também, né? Porque o outro não vem aqui, porque geralmente ele é abduzido pela avó dele, porque ele é o menorzinho, né? Ele vai fazer 14 anos, então a avó dele não abre mão dele aos domingos, então ele fica lá. Já está acabando essa fase também, né? Já está ficando grande, mas ele fica lá. E eu falo para os dois, aprenda com os erros do seu próprio pai, porque todas as vezes que eu quis ser orgulhoso, eu quebrei a cara. E o orgulho, ele não se manifesta em nós de um jeito que a gente consegue notar facilmente. Olha como eu estou orgulhoso, agora eu quero ser orgulhoso. Vem sem a gente perceber e assume forma na nossa boca, nas nossas palavras. E eu já contei aqui em algumas ocasiões, né? Então eu não vou repetir, vou contar os erros do Kainan, que é mais bonito. Então, eu lembro, ele já aprendeu algumas lições. Eu lembro que quando ele estava tirando carta, ele tem uma coisa que é muito bom, que eu também tenho, e é bom, é saudável, todos nós temos, que é uma boa autoestima. Você se achar bom em alguma coisa, você achar que você vai dar conta do recado, que você está capacitado, é legal, mas isso vai até uma certa linha, onde dali para frente eu acho que Deus começa a olhar do céu e falar assim, parece que nós temos que aprender umas lições aqui, hein? Então o Kainan, quando ele foi tirar a carta, ele voltava das aulas muito empolgado, né? Falava, pai, daqui a pouco eu vou catar a moto, vou dar um grau, porque o país não está arrebentando. Cara, tava voando na cabeça dele. Aí ele foi lá no exame, primeiro exame, pau. Segundo exame, pau de novo. Terceiro exame... Foi no terceiro que você passou, Kainan? Porque agora eu não posso mentir também, né? Senão fica feio. Você nem lembra, né? Vocês veem que eu não tô falando a verdade. Ele não quer lembrar, parece, né? Aparentemente. Porque, de alguma forma, irmãos, e eu falei isso para ele, né? E falo e repito, por favor, Kainan, quando a Bíblia fala assim que vida e morte estão no poder da língua, quem souber usar comerá do seu fruto, a gente tem que tomar um cuidado, porque... Se você se perder no meio das distrações das redes sociais, as pessoas estão misturando Bíblia com física quântica, com o Buda, com a maçonaria, que Jesus falava dos Illuminati, Jesus falava da substância amorfa. É uma doideira, as pessoas estão pegando a Bíblia e se você... a lei da atração, e você vai materializar, porque tudo que Jesus fazia, por isso que ele falou isso, e aí... Pronto, vira uma bagunça completa na nossa cabeça. E eu acredito que o que a Bíblia está dizendo é isso, porque é isso que eu vejo se concretizar na prática. Outro dia eu vi um cara aí que era especialista da lei da atração, o cara, eu não vou citar os nomes aqui, porque igual o Dedão fala, né? Eu que vou editar, eu posso cortar, você pode cortar, viu, irmão Fernandinho? Depois desse trecho aí Mas vai sobrar para mim, então vai ser mais difícil. Mas eu não vou citar o nome, então. Mas tem um cara que ele apareceu para mim, e ele é bombado, né, no Instagram, ele é o especialista da lei da atração. Os irmãos sabem que a lei da atração, você só precisa pensar aquilo que você quer positivamente, não dar lugar para o sentimento negativo, que de alguma forma a substância amorfa vai materializar e trazer para você aquilo que você quer.
Olha que bonito isso, Jesus aparentemente só falava sobre isso. E aí o vídeo que apareceu dele para mim, eu acredito que é porque explodiu de visualizações, é porque aconteceu alguma coisa errada na vida dele, que a família dele estava sendo ameaçada de morte, estava querendo sequestrar, enfim, estava dando errado, e ele estava contando lá as tragédias da vida dele. Aí eu fui ler os comentários, porque no Brasil o mais legal de estar na rede social é ler os comentários, né? É ler os comentários. Aí eu entrei nos comentários, o primeiro comentário era assim: ué, no que você anda pensando então? Isso para mim é a prova cabal, irmãos, de que a nossa vida não está no nosso controle. A gente pode achar, a gente pode querer, pode se achar bom, pode raciocinar, pode pensar, mas a nossa vida, a Bíblia fala, ela é como a neblina. A neblina não estava aí agora há pouco? Está escrito isso na palavra. Ah, cadê ela? Nós não sabemos como vai ser o nosso amanhã. Aquele rapaz lá, né? Aquele Ganley lá, nós estávamos falando agora há pouco, né? Ele se encheu de expectativa para a vida dele, né? Vai ser um campeão do fisiculturismo. Não, que ninguém me para, que agora bota música, posta fotinha. Tá tudo legal ter autoestima, mas quem garante para você que amanhã você vai poder realizar esses planos? Então eu volto, irmãos, para a nossa fonte. Se nós não nos submetermos à vontade plena de Deus, em Tiago, se eu não me engano, o apóstolo diz isso. Ele fala assim que, em vez disso, nós deveríamos dizer: se o Senhor quiser, nós vamos fazer isso ou aquilo, porque não cabe a nós, em última instância, decretar o que vai ser no final das contas. Eu lembro que o Denão pregou um tempo atrás aqui e falou, inclusive, sobre outra coisa que revela a nossa vontade de querer ser independente de Deus, que é começar a botar Deus numa balança e achar que, por exemplo, tem certas coisas que a Bíblia fala que não fazem sentido, ainda mais nesse mundo contemporâneo de hoje. As coisas precisam ser mudadas, a Bíblia precisa ser atualizada, a Bíblia está arcaica, Deus parece alguém raivoso lá do céu, querendo obrigar a gente a fazer as vontades dele, e aí a gente começa a querer questionar, inclusive, a vontade de Deus, e aquilo que é certo e errado passa para dentro de nós como parâmetro das nossas próprias escolhas. Sou eu que decido o que é certo e o que é errado. Porque se a Bíblia fala algo que me descontenta, ou que eu gostaria de fazer e que ela fala que é pecado, e não faz mal para ninguém, como o Denão falou, por que eu não posso fazer? E o dia que o Denão estava falando isso me fez lembrar, eu trabalhava numa empresa mais ou menos no ano de 2004. Então eu tinha 20 anos, quem é bom de matemática já vai conseguir calcular a idade do ancião. O que é, Vitão? Então, nessa época aí, olha, irmãos, estou falando de 2002, né? Não, 2004, que eu nasci em 84. Chegou um cara na empresa que ele veio de São Paulo, da capital. E aí a gente levava marmita, né? Era uma empresa de emborrachado. Não sei se alguém tem conhecimento aqui. Essas etiquetas, né? Que a gente tem na blusa, no tênis, assim. É de borracha, assa num forno lá. Eu trabalhava onde fazia as tintas desses produtos, para assar no forno e virar etiquetinha. E esse rapaz chegou, época de calor, e a gente ia lá para o refeitório comer, e ele arrancou a camiseta dele assim, e ele com uma marmita bem profunda, assim, era um cara grandão, e aí a hora que ele virou, eu vi as costas dele, estava toda arranhada. Parecia que, sabe, Jesus chicoteado na cruz, assim, tava tenso o negócio, assim, bem marcado. E aí eu perguntei para ele assim, falei: rapaz, suas costas tá feias, o que aconteceu aí, né? Aí ele falou para mim assim: minha mulher. Falei: rapaz, mas o que aconteceu? Vocês brigaram? Aconteceu alguma coisa? Não, eu vou ter a prudência aqui, que eu sei que também tem menores de idade, né? Mas os irmãos devem imaginar. Ele me contou a história, e aí ele falou para mim uma palavrinha que até então eu não tinha ouvido na minha vida inteira, né? Que na música significa uma condução mais rebuscada, né, Marcelinho? Marcelão, que é o tal do swing, né? A gente toca com swing na música, E aí ele veio com essa conversa para mim, falou: como é que é sua esposa e tal, e fez umas promessas para mim, assim, falou assim: ó, se minha esposa catar você, se ela fez isso comigo, você imagina, você magrelinho desse jeito aí. E irmão, para mim foi um choque muito grande, assim, né, porque aquela época lá, se eu me lembro bem, não tinha nem computador, que dirá acesso à internet.
E eu não sabia o que era isso. Aí ele foi explicar, e eu falei, rapaz, Satanás, as coisas brabas aí, hein? E ele veio fazer essa proposta. E eu fiquei bastante reflexivo. E aí eu vi muita gente de tempos para cá com esse tipo de argumento. Não necessariamente sobre essa situação, mas do tipo assim, se eu quero ter duas esposas e nenhuma das duas se importa, ou se eu quero ter um relacionamento aberto, né? E não tem problema nenhum, a família lida bem com isso. Ou se eu quero ser o que eu quiser que seja, ou fazer o que eu quiser da minha vida, ou ter a orientação sexual que eu quiser, por que eu não posso? Por que eu tenho que fazer exatamente o que Deus quer, do jeito que Ele quer, só porque Ele quer? E eu não posso ser feliz com as minhas escolhas? Isso às vezes martela a cabeça dessa geração, né? E aí, de novo, essa é para mim a chancela de que nós queremos uma independência da fonte. É um raciocínio que aparentemente faz sentido, mas ele encontra sérias limitações se a gente parar para pensar. Porque é como assim um peixe, que ele está ali dentro da água, e alguém chega para ele e diz assim, né? Oh, você podia ser feliz fora da água. Existe um mundo maravilhoso lá fora. E você fica aqui só nadando para lá e para cá. É legal aqui, mas se você sair, tem coisas lá que você não conhece, muito legais. Já pensou alguém faz uma proposta dessa pro Nemo, né? E aí ele quiser sair da água e visitar a terra seca. O que vai acontecer com o Nemo? Então, é tão simples quanto isso para mim, aparentemente, não sei se fecha esse raciocínio na cabeça dos irmãos, que como o peixe não pode viver sem a água, não é que Deus quer obrigar a gente a fazer alguma coisa ou Ele não se importa com a nossa felicidade, é que simplesmente as coisas foram criadas para funcionar do jeito que Deus criou. Se o peixe sair da água, ele desconecta da fonte e ele morre. Eu não sei se alguém viu, né? Esses dias me apareceu esse vídeo exatamente do Fábio Porchat. Vocês conhecem o Fábio Porchat? Não estão perdendo nada, quem não conhece, mas ele estava falando exatamente essas coisas no vídeo. Ele falou assim, esse Deus é muito engraçado, né? Ele fala assim que eu tenho livre-arbítrio, mas ele fala assim, se você não fizer o que eu quero, você vai para o inferno, ha, ha, ha. E aí, de um certo modo humano de pensar, esse raciocínio faz sentido, porque você para para pensar, é mesmo. Como Deus fala que me dá liberdade, mas Ele quer que eu faça o que Ele quer que eu faça, porque senão Ele me manda para o inferno. Aí alguém fala, agora eu peguei o Senhor, hein? E aí, se você não se conecta de novo à sua essência, para entender que o celular não tem como pedir para funcionar sem a tomada, a árvore que Jesus falou, a videira, não tem como o galho querer sair da videira, não tem como ele produzir fruto fora da planta, não tem como o peixe sair da água. Então é por uma razão óbvia. Eu queria até encerrar já aqui, dizendo que eu de todas as lições, às vezes, que a gente tira aqui quando a gente ouve as mensagens do Denão, eu concordo, principalmente quando ele fala, uma das coisas que fica muito na minha cabeça é, eu tenho muito medo, irmãos, de sair da água. Ou seja, se eu sou o peixe e eu saio da água, eu posso ser muito corajoso. Eu acredito assim, se a gente ficar na água, a gente pode ter uma vida até mais simples, né? Uma vida mais pacata, não vai ter tanta brincadeira igual lá fora, não vai ter tanta aventura, mas a chance da gente viver é muito maior, porque lá fora a gente com certeza vai se desconectar da fonte. Para fechar, eu queria contar o meu testemunho aqui, pessoal, em cima disso que eu estou trazendo para vocês, que é assim, irmãos, no ano de 2021, vocês sabem que nós já estávamos na pandemia, né? A pandemia começou ali, acho que foi em 2020, né? Porque eu me lembro, em março de 2020, começou a fechar tudo. Eu lembro que a gente teve que cancelar casamento que a gente ia tocar a partir de março. E aí, irmãos, bateu o desespero, né? Eu e minha esposa lá em casa, as contas, os cartões de crédito, os boletos para vencer. Hoje a gente, refletindo, a gente não tomaria essas decisões, mas na época o desespero fez a gente vender coisas, vendi instrumentos, a gente vendeu a moto, porque a gente não queria ficar sem pagar as contas. E o auxílio emergencial, vocês não sabem, né? Não dava para nada. E aí, desespero, irmãos, total. E apareceu, para mim, nessa época aí, começaram a aparecer os anúncios do Pablo Marçal. E eu lembro que esses anúncios, eles falavam assim.
O diabo é sujo, né, Lino? Esses anúncios mexeram muito comigo, porque ele falava assim, aí mostra como que o diabo é sujo mesmo, né? Falavam assim, dessa maneira aqui, tá? Não sei se já apareceu para vocês esse tipo de anúncio, às vezes ele manda essa, e para mim aparecia isso, fala assim, você até hoje, você tá nessa vida, você tá aí com 40 anos, não conquistou nada, você nem deu uma casa para sua esposa, você não conseguiu fazer uma viagem com a sua família. Você roda, patina e não sai do lugar. Ou seja, aí doeu, irmãos. Você é um bosta. Desse jeito. Aí, irmãos, eu não tenho vergonha de confessar. Sabe? Não tenho vergonha. Irmãos, aquilo doeu em mim que correu lagriminha assim. Eu falei, meu Deus, eu sou um bosta mesmo. Esse sou eu. Me desconectei completamente da fonte, irmãos. Aí ele falou, você quer deixar de ser um bosta agora? Porque ele tem umas frases que é assim, né? Deixa de ser um bosta, vira um esterco, porque a bosta quando vira esterco, aduba. Aí você fala, uau, é isso que eu estava precisando, agora a minha vida vai explodir, vamos explodir comigo, eu vou segurar na sua mão. E eu falei, o Salvador chegou, aleluia. Falei para Viviane, olha onde chega o ser humano, por isso que eu falo por experiência, né? Falei para Viviane, amor, achei, o cara tá vendendo um curso, chama Pior Ano da Sua Vida. Ela falou, mas meu Deus, nós já tá nesse ano já. Eu falei, não é, amor, mas é porque é só uma forma didática dele dizer que você vai fazer tudo e sua vida vai mudar a partir desse ano aí. Eu fiquei muito empolgado, eu falei, vamos comprar, amor, vamos. Era R$3.000, para quem tá quebrado. Ela catou o último cartão lá, essa coitada, merece 5 pedras de ouro na glória, a hora que ela receber, porque a bicha ela veio comigo, irmãos. Aceitou, comprei. Irmãos, nesse ano, que é o pior ano, eu acordei, de verdade, eu levei a sério, eu acordei todo dia 5 horas da manhã. Nesse frio que os irmãos estão vendo aqui, ó, tinha que tomar banho na água fria. Eu tomei banho na água fria. Não, guarda as suas palavras para os seus, senão vocês vão me ofender. Eu fiz isso. Eu li, o curso era isso, tá? Ele falava o que você tinha que fazer, toda semana ele mandava um livro que você tinha que ler, ó, o livro da semana é esse aqui, fazia uma live, que ele sabe falar, né? E que agora você vai falar, eu vou, é isso aí, é com você, comigo mesmo. Então vai, vou! E aí você ficava pilhadão, você fala, nossa, agora eu vou fazer, vou arregaçar, fiz um monte de plano, fiz meta e tal. Parei assim, quase que tudo de orar, de ler a Bíblia e me enfiei nesse negócio, falei, agora vai dar certo. E o que aconteceu no final? Perdi os 3.000 e a vida piorou mesmo no pior ano. Só piorou. Piorou em 2021, em 2022, 2023. Irmão, a gente viveu de lá pra cá, a minha esposa sabe, Dália é uma guerreira, uma heroína. Ela que toma conta das finanças lá em casa, porque ela é a pessoa organizada, eu não sou. Então ela, irmãos, era sempre assim, né? Ó, esse mês esse boleto fica, aquele ali vai, esse mês vamos jogar pra cima, sortear, vamos ver qual vai ser o premiado. Dificuldade. Aí, irmãos, a vida foi conduzida dessa maneira aí até 2025, metade do ano para o final. Aí, irmãos, eu cheguei na presença de Deus nesse final desse 2025 e falei, meu Deus, por favor, me conecta na fonte de novo. Eu me perdi em algum lugar. Sério mesmo, eu tenho o meu quartinho lá, eu tenho 2 cômodos onde eu trabalho, tem um que eu uso menos. Eu vou lá para esse quartinho lá, é o meu lugar secreto. Lá eu voltei para a fonte, irmãos. Eu falei assim, não é possível, meu Deus. Onde que eu me desconectei, eu saí da água, saí da videira. Estou perdido e eu vou falar uma coisa para o Senhor. Eu dependo do Senhor. Eu dependo, assim, não tem mais o que fazer. Eu já li todos os livros, já estudei tudo que tinha para estudar, já fiz todos os cursos, já peguei o cara mais top que se diz aí, que fala que é o brabo. Minha vida não estou conseguindo pagar as contas em dia. O Senhor me ajuda porque eu não sei. Irmãos, parece que foi assim, ó, sabe, pegar a tomada do celular, quando ele está chegando 0%, que começa a dar uns chute na tela, assim, né? Pum, conectou. Pergunta para a guerreira que está ali. Daí para frente, irmãos, eu não sei que milagre aconteceu, eu não vou saber explicar para você. Nós não temos uma conta atrasada mais. E vou falar para você, sobrou dinheiro ainda para fazer uma amortização na casa.
Você vai perguntar assim para mim, o que aconteceu? Eu falei, eu não sei, eu só sei que eu liguei na tomada da fonte de volta. Foi isso que aconteceu, não tem explicação. Então eu digo para você, talvez você passar, talvez você não esteja nesse momento, mas se você passar, ou se você estiver, ou mesmo que não esteja, vamos retornar para a fonte. Eu creio muito nisso que é pregado aqui, o Evangelho é prático e ele nos transforma. É isso que eu tenho vivido, eu sou muito grato por estar aqui com vocês, vivendo isso, testemunhando isso e tendo essas experiências. Assim, para mim tem sido uma jornada muito, muito edificante. Amém? Amém, agradeço de coração. Então vamos orar para finalizar, né? Amém, irmãos? Eu espero que tenha feito sentido para vocês. Vamos só finalizar com uma oração. Se você quiser se colocar de pé, vai ser bem curtinha. É mais para a gente justamente entrar nesse processo. Sempre, né? De se conectar à fonte, que é Cristo, que é Ele que nos alimenta. E Ele que vai nos conduzir sempre. Obrigado, Senhor Jesus. Eu quero te agradecer porque o que eu tenho vivido, visto, experienciado é a tua transformação, a tua mão, este evangelho que é prático, que é vivo, que é verdadeiro, que tem me abençoado a vida de todos aqueles que creem, Pai. E nós sabemos, não estamos falando isso apenas pelos momentos bons que nós vivemos, porque nos momentos difíceis, o que nós vemos olhando para trás é que o Senhor também estava lá conosco. E muitas vezes nós demos cabeçadas, demos murro em ponta de faca, porque nós não conseguimos reconhecer o que o Senhor estava nos orientando, o que o Senhor estava nos falando. Nós tantas vezes quisemos ser autossuficientes, autônomos, independentes, queremos nos desconectar de Ti, não é por vontade própria, mas por desmazelo, por descuido, por falta de entender o básico, por falta de voltar às raízes, por falta de ter um contato tão simplório com o Senhor em uma oração que é tão simples de fazer e que nós, às vezes, não encontramos tempo para isso, porque nós desperdiçamos o nosso tempo. Que o Senhor nos perdoe, que a nossa vida possa ser reconectada hoje, Senhor, na fonte que é o Senhor. Que nós sejamos um ramo enxertado nessa videira para produzir frutos, e que esses frutos abençoem não só as nossas vidas, mas a vida daqueles que conviverem conosco e que estiverem juntos conosco nessa caminhada. Nós te agradecemos e temos a certeza de que viveremos uma semana conectados na fonte que é o Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe, então, irmãos. Tenha uma excelente semana e vão na paz de Cristo Jesus. Amém.